momento. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que aqui estão, aos que estão nos seus lares, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Podemos nos assentar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Deus continue abençoando vocês. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor, dizendo para Ele que Ele tem liberdade para agir em nosso meio, para agir nessa noite, neste lugar. Pai, nós louvamos, adoramos e exaltamos, Pai, o Teu nome. É maravilhoso, Pai, poder estarmos na Tua casa, entoar louvores, Pai, ao Teu nome. Senhor, muito obrigado. Eu louvo o Teu nome pelo Ministério de Louvor. Eu louvo o Teu nome, Deus, pela vida de cada um dos Teus servos que aqui puderam chegar. Eu louvo o Teu nome pela vida, Pai, daqueles que estão nas redes sociais. E, ó Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar, Senhor, um ouvido sensível à voz do Teu Espírito Santo, dizendo a Ti, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. A casa é Tua, Espírito Santo. Mova sobre cada vida, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, nesta noite. Nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar meditando nessa noite. Um salmo bem conhecido. Eu creio que cada um de nós já teve o privilégio de ler pelo menos uma vez este salmo, que é o Salmo 91, a qual nós vamos estar meditando nessa noite. Nós vamos estar lendo todo o Salmo 91, que é de 1 ao 16. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus. Gostaria de pedir que permanecesse, esse texto aqui desde o início, por favor. Nós já conhecemos bem esse salmo, que é dito Salmo de Davi. Eu estava lendo alguma coisa e que dizia que os soldados, antigamente, quando ia para a guerra, eles levavam uma cópia desse salmo no bolso, ou então recitava esse salmo como proteção para a sua vida. Eles acreditavam que através da leitura do salmo, eles alcançaria a proteção de que
eles precisavam. E nesse salmo também nós vemos que ele é um salmo de exaltação ao nome do nosso Deus. E esse início do salmo, o primeiro, por favor. O início do salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Guarda essa palavrinha, habitar. Aquele que habita. Fica na sua mente, habitar. Porque todo o decorrer desses versículos vai depender desta palavra. Habitar. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo têm a segurança, a garantia da proteção, do cuidado de Deus todos os dias. Então é necessário esse habitar no esconderijo do Altíssimo. Como nós dissemos, aqueles soldados que levavam um salmo, que recitavam um salmo, hoje muitas pessoas também fazem isso. Pega um versículo aleatoriamente e recita como se fosse uma solução, uma resposta para aquilo de que ele precisa. Só que a palavra do Senhor, ela não funciona assim. Não adianta eu simplesmente pegar um versículo e recitar, achar que toda a minha vida está resolvida, achar que vai funcionar como algo mágico na minha vida. A palavra do Senhor, ela não funciona assim. A palavra do Senhor, ela tem princípios. Para que as promessas de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas, nós precisamos observar os princípios da palavra de Deus. E aqui ele começa a chamar a nossa atenção para esse habitar no esconderijo do Altíssimo. E muitas pessoas às vezes olham para a palavra de Deus e querem simplesmente, hoje não se vê tanto, mas vinha aquelas caixinhas de promessa, e a gente ia lá e tirava uma promessa, e essa serve para mim, meu dia está garantido. Não sei quantos já usaram aqui caixinhas de promessa, eu já até usei, caixinhas de promessa para tirar aquele versículo, só tem promessa naquela caixinha. Então, para muitos é isso que interessa, as promessas de Deus para a minha vida. Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo, e nós queremos ficar só com as partezinhas boas, ou as partes que nós achamos boa, que nos interessa para o nosso dia a dia. Mas não queremos fazer a nossa parte, não queremos cumprir em obedecer a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, nós sabemos que ela é boa num todo, Tem coisas que o Senhor vai falar conosco, que vai doer no profundo, mas é porque Ele nos ama, É porque Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós venhamos acertar alguma coisa, e a palavra do Senhor para nós é como um espelho, e nós precisamos olhar ela como esse espelho, e deixar refletir a luz de Cristo em nós, e deixar o Senhor mudar em nós aquilo que seja necessário. Não somente pegar aquilo que me interessa, ou aquilo que eu achei bonitinho na Bíblia, mas a palavra do Senhor, ela é espada, então ela corta, Ela corta, ela precisa trabalhar, ela precisa tratar, tantas vezes em alguma área da nossa vida. Então não dá para pegar somente a parte que me interessa, mas nós temos que pegar a Bíblia como um todo, porque de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, viva, verdadeira, e a própria palavra diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Então tem que ser num todo a palavra do Senhor para a nossa vida. E o Senhor começa, aquele que habita. Então, se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, já podemos nos encaixar em várias coisas que a palavra do Senhor já nos diz, Tem condições para que ela se cumpra. É nós olharmos para o Salmo 23, versículo 1, que vai dizer:
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bonito esse versículo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele prometeu que nada vai nos faltar, mas se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o nosso pastor, nós somos o quê? Ovelhas. Ovelha. E a palavra vai dizer que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e a segue, obedecem. Então, se nós somos ovelha, nós temos que estar dispostos a ouvir a voz do bom pastor e seguir a voz do bom pastor. Se nós estivermos dispostos a ser ovelha, nós vamos poder ver cumprido a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o Senhor vai olhar e ver que tem realmente compromisso conosco, porque nós também temos compromisso com o Senhor. Então nós precisamos analisar a cada dia esta palavra, a palavra do Senhor, né? As promessas do Senhor. Habitar, eu vou falar várias vezes essa palavra, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o nosso amigo, é o nosso protetor, é o nosso guia. Nós já sabemos de tudo isso, que o Senhor é para cada um de nós, né? E quando nós permitimos que o Senhor faça morada no nosso coração, quando nós nos dispomos a morar, a habitar, nós estamos dizendo para o Senhor: a casa é tua. Pode entrar, Senhor, a casa é tua. Porque muitas vezes nós louvamos aqui. É bonito louvar, né, Léo? Esse louvor pode entrar, a casa é tua. Mas tantas vezes nós falamos isso da boca para fora. Pode entrar, Senhor, mas a porta está trancada. O nosso Deus é educado, Ele não invade a nossa vida. Ele bate, né? Ele bate e espera que nós venhamos abrir a porta para que Ele entre. E nós estamos aqui, levantamos a mão e às vezes até choramos. Pode entrar, a casa é tua. Aí o Senhor está lá: abre para mim entrar. Abre, eu quero entrar. Eu quero fazer morada na sua vida, eu quero fazer morada na sua casa. Então, quando nós nos dispusermos a viver no esconderijo, nós estamos declarando para Ele: pode entrar, Senhor. A casa é tua, Senhor. Pode entrar, pode arrumar, Senhor, aquilo que for necessário arrumar, né? Porque às vezes nós falamos: Senhor, pode entrar. Aí tem uma bagunçazinha na nossa casa e nós não queremos muito deixar o Senhor arrumar a bagunça da nossa casa. Mas quem gosta de morar numa casa bagunçada? Não, nós queremos tudo arrumadinho, tudo do nosso jeito. E o nosso Senhor Jesus também é organizado. Ele gosta das coisas certinhas. Então, se nós dissermos para Ele: Senhor, pode entrar, a casa é tua, Ele vai entrar, mas vai colocar do jeitinho que Ele quer, do jeitinho que é melhor para nós. Mesmo que a princípio nós não venhamos entender a arrumação que Ele venha fazer em nossa vida, mas é o melhor que Ele tem para a nossa vida. Está no esconderijo do Altíssimo. Mas que dia eu posso estar no esconderijo do Altíssimo? Todos os dias, todos os momentos. Sabe aqueles dias que parece que está tudo escuro, tudo nublado, está muito ruim, as coisas não estão dando certo? Corre para o esconderijo do Altíssimo, se abriga nesse esconderijo e pede: Senhor, socorro. Socorro, Pai. Mas sabe aquele dia que está tudo dando certo? Você, como diz o povo, eu levantei com o pé direito, tudo deu certo para mim. Sabe esse dia? Corre também para o esconderijo e glorifique o nome do Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, seja nos dias ruins ou nos dias bons, o nosso lugar é no esconderijo do Altíssimo. Não dá para viver uma vida cristã fora do esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos viver a cada dia nesse esconderijo. E o triste é olhar, irmãos, que nem todo mundo
Que membro de igreja quer viver nesse esconderijo? Não, será que não? Não. Sabe, como nós já dissemos, o Senhor não nos obriga a nada. Ele coloca a mesa, como o pastor Sérgio sempre fala, Ele coloca a mesa e sirva-se. Mas nem todo mundo quer se servir. Então, há pessoas que vivem na igreja há anos, mas não quer viver no esconderijo do Altíssimo. Não quer se abrigar nesse esconderijo. Não sei por quê, mas prefere viver uma vida indiferente. Mas como eu já disse, não tem como servir ao Senhor em espírito e em verdade e não estar no esconderijo do Altíssimo. Não quero o esconderijo, mas quero as bênçãos do Senhor. Não quero estar na igreja, mas eu quero as bênçãos do Senhor. Não quero, mas eu quero tudo aquilo que Ele preparou para a minha vida. Como receber tudo aquilo que Deus preparou para nós, se não estamos andando em conformidade com a sua palavra, com a sua vontade? Como receber as promessas de Deus em nossas vidas? E nesse Salmo 91, ele nos ensina a confiar no Senhor, a confiar inteiramente no Senhor, a depender do Senhor a cada momento da nossa vida. No decorrer do Salmo, nós podemos ver isso, nós podemos aprender isso com o salmista. E ele nos promete que seremos guardados das adversidades, nos mostrando que Deus é o nosso abrigo seguro. Deus é o nosso abrigo seguro. De quem? Daqueles que estão no esconderijo. Aqueles que estão fora, não, mas daqueles que estão no esconderijo. Deus é o nosso abrigo seguro. E Ele espera de nós, neste abrigo seguro, que tenhamos um relacionamento com Ele. Um relacionamento um relacionamento de confiança, um relacionamento de amor com o Pai, de comunhão, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O versículo 2 pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O salmista afirma aqui que Deus é a sua fortaleza e que ele confia inteiramente no Senhor. Nós vemos que no decorrer da história, nós vemos Davi como um homem de guerra. Foi um homem de muitas batalhas, de muitas lutas. Foi um homem que teve que fugir do inimigo. Foi um homem que teve que se esconder, teve que se esconder em caverna, teve que se abrigar em vários lugares para não ser morto, para fugir do inimigo. Aí eu vejo como que Davi dizendo nesse salmo que apesar da habilidade dele em se esconder do inimigo, apesar da habilidade dele de criar para ele um abrigo seguro, apesar dele ter pessoas para guardarem ele, né? Ele tinha várias pessoas que lutavam com ele, que guardavam ele. Mas dentro desse salmo, é como se ele estivesse dizendo assim: apesar de tudo isso, o meu verdadeiro refúgio, a minha verdadeira proteção é o Senhor Jesus. Ele não contava simplesmente com as suas habilidades de se esconder, de ser guardado, mas ele confiava inteiramente no Senhor, porque ele sabia que ele poderia estar aos olhos do inimigo, mas o Senhor
o protegeria. O Senhor o esconderia no seu abrigo. Então essa era a confiança de Davi em Deus. E essa deve ser também a nossa confiança em Deus. Muitas pessoas têm buscado refúgio em tantos outros lugares. Muitas pessoas têm buscado refúgio até mesmo nas drogas. Têm buscado refúgio em bebidas, têm buscado refúgios até mesmo em amizades. E muitos têm se frustrado em buscar refúgio aonde não tem refúgio. Porque o verdadeiro refúgio nós só encontramos em Cristo Jesus. Não tem outro lugar em que nós podemos nos refugiar a não ser no Senhor Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, firmado nesse Senhor que é o nosso Senhor. É o que nós precisamos a cada dia mais. O versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ou ele livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ao ler esse laço do passarinheiro, eu fiquei imaginando aquelas pessoas que gostavam de fazer laçozinhos para pegar passarinho, né? Fazia aquela armadilhazinha e botava ali, botava uma comidinha ali que o passarinho gostava, e lá ia ele todo farceiro, comer aquela comidinha, pronto. Estava preso no laço. A comidinha até era atraente, mas quando menos esperava, ele estava preso. Aí nós podemos olhar para o lado espiritual, como que o diabo também faz assim. Arma o seu laço para nós, para tentar nos capturar. Ele não vem com um prato feio, ele vem com um prato bonitinho, ele vem com algo agradável aos nossos olhos. A princípio agradável, mas quando ele consegue nos atrair, aquilo que era aparentemente lindo, maravilhoso, se torna feio e cruel. Porque é assim que ele age. Feio e cruel. Mas já estamos ali aprisionados nas garras do inimigo. E depois que fomos laçados, é difícil sair. É difícil sair desse laço. Sozinho nós não conseguimos. Ainda bem que nós temos um general de guerra. Ainda bem que nós temos o Senhor dos Senhores. Mesmo quando nós caímos, nós deslizamos e olhamos para essa comidinha que o diabo oferece e caímos. Mas quando nós gritamos para o socorro, o Senhor vem e nos toma pela mão direita e nos coloca de pé novamente e nos faz trilhar novamente o seu caminho. Esse é o nosso Deus de amor, o nosso Deus que nos protege a cada momento. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou da peste, como diz outras Bíblias, da peste. O Senhor nos livra. E quando eu observava isso, o Senhor nos livra da peste, eu comecei a pensar da peste do Covid que nós vivemos. Foi uma peste que assolou tantas pessoas que amávamos, se foi. Uma peste veio e arrastou. Mas nós estamos aqui. Se estamos aqui é porque recebemos livramentos do Senhor em meio a essa peste que sobreveio. Se estamos aqui é porque Deus ainda tem propósito na nossa vida. Estamos aqui por um propósito. E nós deveremos nos voltar para o Senhor
e ver qual o propósito que Ele tem na nossa vida. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. O que Ele quer das nossas vidas. Ele nos preservou em meio à peste perniciosa. Em meio à assolação, o Senhor nos preservou. E quantos, em meio a essa situação, aonde os médicos diziam, não tem jeito, vai morrer, mas o Senhor é o dono da vida, e Ele chegava, não vai morrer, vai viver. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Nós temos aqui na igreja várias pessoas que também passaram por esse Covid, mas estão aqui para testemunhar o favor do Senhor em suas vidas. Quando o médico disse, não tem jeito e vai morrer, Jesus disse, levanta, vai viver. Vai dar testemunho, vai ser para a glória do meu nome. E quando Ele diz, nada pode parar, nada pode impedir, nada pode impedir o cumprimento da palavra do nosso Deus. Este é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos esta peste por esse lado, nós podemos olhar essa peste também do lado espiritual. A peste do orgulho que tem invadido tantos corações. Sabe, a peste está lá. E assim como a peste, a mortandade que assolou tantas pessoas, essa peste do orgulho também mata. Essa peste do orgulho mata. Essa peste da mentira também mata. É só uma mentirinha que eu falei. Existe mentirinha? Não. Para Deus mentira é mentira. E a palavra nos diz que quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Então, se não tem nada a ver uma mentirinha ali ou outra aqui, já sabe de quem são os filhos. Tem nada a ver o orgulho, a mentira. Sabe, essa peste tem corroído tantos dentro da igreja. Sabe, a peste também do não tem nada a ver. É uma peste também, que tem entrado no nosso meio, tem entrado no meio da igreja. A peste do não tem nada a ver. Sabe, tem nada a ver isso. Eu sou jovem, jovens? Não tem nada a ver, sabe? Vocês são velhos, vocês são ultrapassados, não tem nada a ver isso. Mas a minha Bíblia não mudou. A de vocês mudou? Não. Então a Bíblia é a mesma. Aquilo que era pecado lá atrás é pecado hoje. Aquilo que o Senhor disse não, é não hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Então, fora do que não tem nada a ver quando a Bíblia diz que tem. Vamos nos posicionar como servos do Senhor, fazer diferença para a glória do nome do nosso Senhor. O Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, e não é por acaso, mas é para cumprir um propósito dele em nossas vidas. Amém? Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O salmista compara a palavra do Senhor como um escudo protetor. Sabe o escudo que o guerreiro usa de proteção quando vai para a batalha? Ele compara a palavra do Senhor. E ela é exatamente isso. Um escudo protetor para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a palavra do Senhor é um escudo protetor. E nós precisamos, como diz lá em Efésio, revestir-nos de toda
a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus, para que possamos resistir o inimigo, para que possamos resistir tudo aquilo que se levantar contra nós. Nós podermos ir de encontro, revestido no poder do Senhor, e jogar por terra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus para as nossas vidas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui nós podemos ver vários perigos, né? Vários perigos, várias investidas do inimigo. Mas podemos contar com a verdade da palavra do Senhor para nos proteger. Ao ler esse versículo, nós podemos lembrar, sabe, a galinha com os seus pintinhos, né? Ela está cheia dos pintinhos e quando ela vê uma ameaça, ela bota todos os pintinhos debaixo de sua asa e cobre todos os pintinhos. Tenta pegar um pintinho dela para ver o que acontece. Tenta pegar. Nem que seja uma bicadinha na mão, você vai conseguir dela. Porque ela vai protegê-lo. Ela vai te atacar para defender os seus filhotes. Você olha debaixo das asas, você não sabe nem quantos tem, mas todos estão abrigados debaixo das asas dela. Aí imagina, assim também é o Senhor conosco. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, o Senhor também, pensa a cena, abre também as suas asas, o seu braço e nos protege. E nós podemos dizer a mesma coisa, ai daquele que tentar tocar naqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Se uma galinha defende os seus pintinhos daquela maneira, imagina como Deus nos defende. A defesa de Deus a nosso favor, irmãos. Então, vale a pena viver no esconderijo do Altíssimo. Vale a pena nos esconder nesse esconderijo do Altíssimo. E nosso Deus é tão maravilhoso, que se necessário for, Ele nos torna até invisível diante do inimigo, né? Vem o inimigo, você está aqui, e ele passa para lá e para cá e não consegue te ver. Porque você está protegido pela mão potente do Senhor. Ele pode te tornar invisível aos olhos do inimigo. Esse é o Deus a qual nós servimos, né? Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Não temerá. O 6. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Terror noturno. À noite tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais escuro, mais difícil. E muitas pessoas ficam com medo. Medo, pânico, à noite. Mas aí o Senhor diz para nós, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Não importa se de dia, se de noite, Ele é o nosso Deus. As setas que vêm, as lutas, as dificuldades, mas a cobertura do Todo-Poderoso se estende em todas as áreas da nossa vida. Não é em algumas áreas, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos contar com a cobertura do Todo-Poderoso. Na nossa vida espiritual, financeira, física, profissional, nós podemos contar com a cobertura do Senhor em todos os momentos. Quando Ele diz ali, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. Me chamou a atenção esse ao meio-dia. Meio-dia é sol,
né? Geralmente, meio-dia, o sol, verão, então, é aquele sol escaldante, sol forte, claro. Fica fácil andar, fica fácil perceber algumas situações de perigo. Meio-dia, meia-noite é difícil, mas meio-dia está tudo claro. E eu consigo ver todas as coisas. Mas ele diz que nem a praga que devasta o meio-dia. E nós podemos ver, irmãos, que para a investida de Satanás, não tem hora. Não tem hora para ele investir contra a nossa vida. Se é de dia, se é de noite, ele vai estar sempre armando para tentar nos destruir. Vai estar sempre armando para fazer nos desistir da nossa caminhada com Cristo. Então, seja de dia, seja de noite, nós precisamos estar vigilante. Nós precisamos estar ligado no trono da graça do Senhor. Nós precisamos estar atento. Porque tem perigo que nós vamos ver, principalmente de dia. Estamos caminhando, epa, tem algo errado aqui, não vou passar. Ou até mesmo ouvir uma voz, né? Pega isso. Mas como nós já vivemos no esconderijo do Altíssimo, já conseguimos identificar qual é a voz que está falando. Pega isso. Epa, essa não é a voz do meu mestre. Deixa eu me afastar, que não é o meu Senhor que está falando. Já conseguimos identificar. Então não vamos dar aquele passo, não vamos tomar aquela decisão, não vamos pegar aquilo que iríamos pegar, porque já entendemos que essa voz não é a voz do meu Senhor. É o inimigo tentando nos enganar. Para isso nós precisamos conhecer a voz do Mestre. Precisamos viver nesse esconderijo, porque ali nós vamos ter intimidade com Ele e vamos conhecer a voz do Mestre. Percebemos esse perigo e podemos, em nome do Senhor Jesus, repreender Satanás. Mas tem perigo que nós não identificamos. Nós não identificamos alguns perigos sutis, mas mesmo assim, o Senhor está ali velando por nós, cuidando de nós, nos dando o livramento necessário em toda e qualquer situação. Nós precisamos estar ligados com esse Deus maravilhoso. Então, tanto as ameaças visíveis quanto as invisíveis, podemos contar com a proteção do Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Né? Versículo 7. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada o atingirá. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nada me atingirá. Parece um cenáriozinho assim, meio de guerra, né? Meio de conflito, meio de guerra. Imagina, você está aqui, cai 1000 para cá. Epa, 1000 caiu. Pô, 10.000 do lado de cá. É muita gente caindo, é muita bagunça, é muita confusão. Um cenáriozinho realmente de guerra. Mas aí a palavra vai nos dizer que nós, se estivermos no esconderijo do Altíssimo, não seremos atingidos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não seremos atingidos. Muitas pessoas, elas vivem no seu dia a dia, vivem sem tomar posse da palavra do Senhor e acaba ouvindo muitas mentiras do Satanás, muitas coisinhas que ele vai soprando aos ouvidos. Você não vai conseguir. Você não presta. Você isso, você aquilo. E as pessoas começam a deixar que isso infiltre dentro do seu coração. Porque não estão firmados na palavra do Senhor. Seu problema não tem jeito, não tem solução para você. Porque estão vivendo fora do esconderijo e dando
ouvido ao inimigo e se deixam levar por essas palavras. E o ser humano vai ficando com o coração vazio. No coração do ser humano, um vazio que somente o Senhor Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher este vazio do coração do homem. E eles vivem com medo, assustado. Mas quando nós tomamos posse dessa palavra, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nós podemos descansar, porque esta palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Deus tem compromisso em nos guardar. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei da tragédia, de 2011. Quanta dor, quanta perca também naquela tragédia. E eu me lembrei de um amigo. Ele tem um comércio aqui na cidade. E tudo sendo destruído. Ele disse que viu quando vinha descendo aquela lama total que acabaria com o seu comércio. Era muita coisa, não tinha o que fazer. E ele só orou. Aliás, ele fez tudo, Ele orou ao Senhor. E ele disse que quando chegou próximo, aonde ia destruir tudo, aquilo se abriu, passou um pouco de cada lado e o imóvel dele ficou intacto. Nem sujou. Olha como Deus faz, irmãos. Ele cuida da nossa vida e Ele cuida daquilo que é nosso. Somente o Senhor para fazer isso, somente o Senhor para agir dessa maneira a nosso favor. Mas precisamos estar abrigados para que as coisas ocorram dessa maneira em nossas vidas. Nós temos a garantia da proteção, do cuidado, do amor do nosso Deus, que tem prazer em cuidar de nós, em nos guardar em todo momento. Versículo 8 nos diz: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Quem são esses ímpios? Pessoas que não querem saber de Deus. Pessoas que se acham dono de si mesmo, que não precisa de Deus. Se elas se acham dona de si mesmo, ela rejeita a salvação do Senhor Jesus. Acha que por si mesmo elas podem resolver, pode ir, pode voltar e agir da maneira como quiserem, rejeitando assim a salvação. Mas a palavra diz que o que o homem semear, ele também colherá. Rejeita a salvação e naquele dia serão rejeitados também pelo Senhor. E muitas das vezes nós olhamos a prosperidade do ímpio e falamos: como assim? Como que ele conseguiu? Como isso? Como aquele? Como? E nós às vezes ficamos até meio indignados com certas coisas. Mas aí nós vamos para a palavra, quando Deus diz assim para Abraão: anda em minha presença, sê tu uma bênção. Aí me chamou a atenção, porque às vezes nós nos preocupamos com coisinhas. O ímpio está prosperando e eu não. Dele cuida o Senhor. Dele cuida o Senhor. O destino dele já está preparado pelo Senhor. O Senhor disse para Abraão: anda em minha presença, sê tu uma bênção. E é o mesmo que ele diz para nós hoje. Esquece o ímpio, deixa que eu cuido dele. Se preocupe em andar em minha presença. Se preocupe em ser uma bênção por onde você andar. O resto cuido eu.
Irmão, se nós procurássemos viver isso aqui, ser essa bênção que o Senhor espera que sejamos, teríamos hoje famílias melhores, igreja melhores, se cumpríssemos essa palavra do Senhor. Sê tu uma bênção. Ele diz para cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós que está ao alcance também de nossa voz, sê tu uma bênção. Por onde você andar, seja uma bênção. Ande em minha presença. Quando nós nos dispusermos a verdadeiramente andar na presença do Senhor, nós seremos essa bênção que o Senhor almeja, essa bênção que o Senhor deseja que nós sejamos. Aí nós vamos ser testemunha por onde quer que nós andarmos. Sejamos bênção na mão do Senhor e teremos dias melhores para a glória do nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Versículo 9, de 9 a 12. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Esse versículo 9 praticamente é uma confirmação do 1 e do 2, né? Quem busca em Deus, quem faz de Deus a sua morada no coração, para sermos morada do Senhor, morada do Pai, para que nenhum mal nos suceda, para que praga alguma chegue à nossa casa, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Salmo de número 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livras. O anjo do Senhor é sentinela ao redor de todo mundo? Não. Daqueles que o temem e o buscam. Então faz muita diferença aonde nós estamos andando. Faz muita diferença se escolhemos ou não estar no abrigo do nosso Senhor Jesus. Precisamos escolher. O nosso Deus, Ele responde, Ele cuida, Ele abençoa, Ele envia os anjos dEle para nos guardar, para batalhar a nosso favor. Olha que amor, esse amor de Deus. E como se não bastasse, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. O seu próprio Filho, Ele enviou por nós para morrer em nosso lugar. E esse Jesus veio e Ele já nos livrou da acusação de Satanás. Ele já nos livrou da morte e Ele nos garante vida eterna juntamente com Ele, juntamente com o Pai. Precisamos nos agarrar firmemente a esta palavra do Senhor. Amém? Versículo 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Olha o que o Senhor nos concede. Pisará o leão. Vitória. Quando nós pisamos a cabeça do leão, pisamos a cabeça da serpente, o Senhor nos garante vitória. Vitória contra toda a adversidade. Vitória sobre as nossas vidas. O leão, força perigosa. O diabo, força perigosa que se levanta contra nós. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante, lá em Lucas 10, 19, que o Senhor nos deu
Ele não vai nos dar, Ele já nos deu poder para pisar serpente e escorpião, né? Contra todo a força do inimigo, e nada nos causará dano. É a palavra do Senhor, Ele já nos deu. Então nós precisamos tomar posse, nós precisamos sair do medo. Ai, eu estou com medo. Não, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos levantar, nós temos que enfrentar, porque conosco está o braço forte do Senhor. Então a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus, a vitória é nossa. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. E por quê, né? O Senhor já nos fez tudo isso. Porque o Senhor já nos deu tudo isso. Versículo 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Tudo isso Ele fez por amor a nós. Ele nos ama. E o Senhor deseja que nós venhamos retribuir esse amor a Ele. De que maneira nós podemos retribuir o amor a Cristo? Obedecendo a palavra. De que maneira retribuirmos esse amor a Cristo? Ser tu uma bênção por onde quer que você andar. Não tem maneira melhor de retribuir ao Senhor todo esse amor do que obedecer a palavra dEle. Precisamos nos voltar e obedecer inteiramente a palavra do Senhor. Versículo 15 e 16. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vimos também nesse texto que o salmista reconhece que apesar da proteção, apesar do cuidado de Deus, o cristão passa por problema, por dificuldade, por luta. E a ideia de confiar no Senhor não quer dizer que se eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou imune a qualquer problema lá fora. Estou imune, não fico doente, não tenho problema, nada disso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso, pelo contrário, ela diz: no mundo tereis aflições. Tem luta, tem aflição, mas nós temos a segurança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor vai à nossa frente, nos guardando, nos direcionando. E Ele reconhece isso. O meu Deus, o nosso Deus, nunca nos abandonou. Salmo 23, 4. Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu andar por estrada escura, perigosa, tenho a certeza de que o Senhor é comigo, de que Ele vai me guardar, de que Ele vai me guiar e que a vitória é minha pelo poder do sangue de Jesus. Tantas vezes o Senhor não vai nos livrar da situação, mas Ele vai entrar conosco na situação. Ele vai entrar conosco, porque quer nos ensinar alguma coisa dentro daquela situação. E no momento certo, Ele nos tira daquela situação. Então nós precisamos confiar nesse Deus, depender inteiramente do Senhor Jesus. E um versículo que muito me chamou a atenção, Isaías 63, versículo 9, né? Deus não nos deixa passar sozinho. Deus não nos deixa estar em aflição sozinho. Em toda a aflição do seu povo, Ele também se afligiu.
E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, ele o resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Em toda a aflição, ele também afligiu. A Bíblia Viva diz assim, Israel sofria, Deus sofria também. Olha só, irmãos. Esse texto aqui foi quando o povo de Israel saía do Egito em direção à terra prometida. Sabe? Então, sabe aquela pessoa que fica, Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração, Deus isso, Deus aquilo, tadinho de mim. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O Senhor se preocupa assim com você, Ele te ama como ninguém. Sabe, você está sofrendo, sabe a sua dor, sabe o seu problema, Deus está vendo, Deus está contemplando. E a Bíblia diz ali, em toda a aflição do povo, o Senhor afligiu, Ele sente a sua dor, Ele entende a sua dor. E só Ele pode vir de encontro para suprir suas necessidades, para dar a resposta de que você precisa nessa situação. Deus se importa, sim, com a sua dor. Se achegue a Ele, que Ele quer se achegar a você a cada dia mais. Já quero chamar o Ministério de Louvor. Se achegue ao Senhor, busque a esse Deus cada dia mais. A grande verdade é que o nosso Deus não nos abandona nunca. A grande verdade é que podemos confiar totalmente nesse Deus. Mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, Ele não falha. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas para quem? Para quem faz dele a sua morada. Para quem tem prazer em estar em sua casa, para quem tem prazer em glorificar, em adorar o nome do nosso Deus. Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos coloca num alto retiro, aonde o imundo não pode passar. É isso que Ele quer, é isso que Ele tem para cada um de nós. Nos acheguemos ao esconderijo do Altíssimo, para que a palavra do Senhor possa se cumprir em nossas vidas. Pai, nós queremos te adorar. Nós queremos, Pai querido, louvar, exaltar e bendizer o teu nome mais uma vez. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso guia, o nosso protetor. Pai, obrigado, Senhor, por ser o nosso tudo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar, Senhor Deus querido, este privilégio de estarmos na Tua casa, de ouvir a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Jesus. A nossa palavra nesse momento é de gratidão por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Adorado seja o Teu nome. Oh, aleluias. Aproveita esse momento.